Acontece muito regularmente nesse canal me acusarem de querer parecer inteligente ou qualquer coisa nesse sentido. E esse movimento foi ficando mais comum, sobretudo quando eu vou falar de assuntos que demandam alguma abordagem que mereça, sei lá, decorar alguma coisa a mais, falar sobre algum assunto que de repente tem vários nomes, datas, alguma coisa assim. E aí eu simplesmente me preparo para fazer o vídeo, ok? Eu estudo para fazer o vídeo, eu me preparo antes, mesmo que eu já tenha algum conhecimento prévio sobre a coisa que eu vou abordar, eu reviso, porque inclusive minha memória não é boa. Eu faço uma revisão e vejo ali se tem alguma novidade próxima e aí publico. Então, esse tipo de abordagem fez com que muitas pessoas falassem que eu queria parecer inteligente ou alguma coisa nesse sentido. E isso me incomoda um pouco, porque o movimento que eu quero fazer é justamente o contrário, na real. Na real é o movimento contrário, dizer que vocês têm que parar de acreditar em qualquer pessoa que abre a câmera e fala, porque pode estar baseado em qualquer coisa, você não tem acesso à pesquisa que a pessoa fez. E a pessoa pode até ter pesquisado no lugar certo, mas ter entendido errado alguma coisa. Isso é normal, isso acontece justamente pelo fato de nós sermos falíveis e humanos. Tá, tudo bem. Então por que eu estou fazendo esse vídeo? Estou fazendo esse vídeo por um motivo. Existe uma abordagem que atravessa os séculos já de divisão entre ciências humanas de um lado e ciências da natureza de outro lado. Bom, essa divisão é, digamos assim, mais ou menos arbitrária e, em alguma medida, ela ajuda a criar uma série de preconceitos. Na verdade, todas as secções nas buscas de conhecimento, elas são um pouco históricas e um pouco arbitrárias, no sentido do escopo dela. Não existe delimitações absolutamente fechadas para o estudo dos temas. Então, existem campos de intersecção, entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, você tem pessoas de história que acabam estudando economia. Normal, uma história da economia, por exemplo, é basicamente um historiador que está estudando economia. Então você tem abordagens de direito que falam sobre, inclusive foi isso uma das matérias que, enfim, já vem a carteirada, né? Mas teve um momento que eu estudei sobre, como é que é o nome disso? Ortotanásia, né? Que é a morte, o momento que a pessoa está numa situação de quase morte, se ela deve ou não deve, se ela pode ou não pode deixar de executar o tratamento que prolonga a vida dela. Quer dizer, ela está numa situação de quase morte, e aí com uma doença grave, alguma coisa assim, e aí ela não quer que os aparelhos a mantenham viva. Então isso seria uma situação de ortotanásia, orto do grego correto, né? E tanásia vem de thanatos, né? Que significa morte. Então a ortotanásia seria a ideia de morrer na hora correta, ou seja, a pessoa ficou doente, não tem como se recuperar, e aí ela tem os meios para se manter, como é que eu posso chamar isso? Se manter artificialmente, se manter através de máquinas e tudo mais. A pessoa pode escolher morrer, escolher não ficar no tratamento. Para todo liberal, a pergunta parece até um pouco banal. A vida da pessoa, ela faz o que ela quiser. Ok, para todo liberal a pergunta vai parecer um tanto banal em relação às liberdades individuais e tudo mais. Mas as situações não são simples como as pessoas gostam de desenhar. Como eu digo insistentemente, vocês não gostam de estudar. A maioria das pessoas não gosta de estudar, quer respostas fáceis e simples. Então, se a questão fosse tão simples como essa que eu apresentei, todo liberal de supetão já responderia: não, a pessoa faz o que ela quiser, a vida é dela. Ou pelo menos a maioria dos liberais, ou boa parte dos liberais, digamos assim. Eu não fiz nenhuma pesquisa para ter certeza numericamente da estatística, mas pessoas que se declaram liberais normalmente vão ter uma tendência a compreender a situação de quem não quer ficar naquela situação de aparelhos, que é diferente de eutanásia. Inclusive há essa tentativa de apresentar uma distinção, porque não é uma pessoa doente ou com algum problema executar, por exemplo, a injeção letal. Não é disso, é simplesmente
não continuaram o tratamento em uma situação grave e de alguma maneira irreversível. E até pode ser com execução. Então, quer dizer, tá vendo? É tudo mais complexo do que parece à primeira vista. E olha, e aí sim o ponto que eu gostaria de destacar de complexidade. Se você autoriza a questão da a ortotanásia para a pessoa e tal, ela decidir sobre sua própria vida, e quando é a família? Se essa pessoa estiver em coma, por exemplo, e os gastos forem assim absurdos para manter a pessoa nos aparelhos, e a pessoa de repente deixou declarado em algum lugar que se ela ficasse naquela situação ela não queria que os aparelhos continuassem ligados. Será que com essa suposta declaração seria suficiente para permitir a ortotanásia, deixar a pessoa morrer? Será que ela não poderia mudar de ideia apesar de uma declaração passada? Perceba o que eu quero dizer com isso. Normalmente os temas são mais complexos do que o pessoal na internet gosta de tratar. Normalmente sempre é muito mais complexo. Sempre é muito mais... Quem está perdendo tempo aqui na internet, como eu estou fazendo, que deveria estar estudando e não publicando vídeo, compreende esses problemas, dedica a vida, quer dizer, pessoas que falam sobre o tema de ortotanásia, as quais eu consultei para fazer esse estudo que eu tive que fazer um momento aí, elas passam a vida toda estudando. Não é um ano, não é 5 dias, não são 5 dias, não são 5 anos. As pessoas passam a vida toda publicando sobre o tema para compreender esses temas. É tudo sempre mais complexo do que um videozinho na internet. Sempre. Então, e o que acontece é que na internet o pessoal não quer isso. Vocês querem drops. Tem um cara lá o cara lá como é que é o nome? Nerdologia. Esqueci o nome dele, velho. Que bosta. Bom, o cara do xadrez verbal. Ele faz um trabalho de drops lá no Nerdologia. A história disso, aí passa um videozinho lá de 5, 10 minutos, cheio de imagem massa e tal. Então o trabalho que vocês querem é esse tipo de trabalho. E eu estou citando esse trabalho do Nerdologia porque o trabalho dele é bom e é feito por uma pessoa que é qualificada. Ele é muito bom. Agora, ele tem um trabalho muito melhor, que ele faz no próprio canal do Xadrez Verbal, que é mais detido, demora hora e não sei o que. E o pessoal não assiste muito, tem muito menos visualização do que o trabalho do Nerdologia. Os fatores são vários, incluindo a animação, né, que é chamativa e chama a atenção da gente. Tem o período curto também do trabalho, né, quando você faz aquele vídeo do Nerdologia tem uns 10 minutos, 15 minutos, 8, alguma coisa assim. E vários são os fatores, inclusive o fato do canal ser congregado com outros assuntos que chamam a atenção de pessoas em comum que têm aquele interesse, o uso, por exemplo, de fatores da linguagem pop, né, que chama a atenção também. Então tudo isso ajuda aquele canal, uma soma de fatores, nunca as coisas assim são monocausais. Ajuda aquele canal a crescer muito mais do que o trabalho que ele faz no xadrez verbal, que é muito mais denso. É muito mais rico, inclusive, do ponto de vista do conteúdo, claro. Então, é assim que as coisas são, ok? A maioria das pessoas não está interessada em conhecimentos profundos. Quando eu faço um vídeo, é interessante que eu tenho adotado uma certa estratégia. Não sei se as pessoas perceberam isso, mas assim, é um tanto evidente. Eu pego um tema, por exemplo, para brigar com alguém, fiz um vídeo sobre o Olavo de Carvalho, não sei o que, e aí eu não tô fazendo vídeo para brigar com a pessoa. Eu tô instrumentalizando essa questão da discussão, que chama tanta atenção para as pessoas, para apresentar outros temas. Aí tem muita gente que fala assim, você não devia ter falado disso, ou qual é o interesse de você falar disso no meio desse filme, ou desse vídeo. O interesse é justamente fazer vocês aprenderem, assim, pescarem alguma coisa sobre um outro assunto que não tem nada a ver com a discussão. Porque a discussão acaba sendo um meio, porque funciona, para trazer vocês para ouvirem sobre outras coisas, que eu acho que é interessante que vocês ouçam. Então foi uma espécie de estratégia que eu fiz. Isso não foi sem querer, não. Foi muito... se você assistir a maioria desses vídeos, é assim que eu trato essas coisas. E aí tem uma coisa que tem me incomodado há muito tempo. Que
a política entrou em voga, todo mundo quer discutir política, é natural. Tem um livro que também é do... Deixa eu ver onde é que eu enfiei esse livro agora. Aqui, é o Protágoras de Platão, também na tradução do Daniel Lopes, por isso que a capa é igualzinho que eu mostrei pra vocês do Gorgias, né? Esse texto do Protágoras na tradução do Daniel é mais novo do que do Gorgias. Então o trabalho que o Daniel faz nesse trabalho novo é melhor, tá mais rico, porque ele está mais maduro, ele já está com a bagagem de ter feito o trabalho do Gorgias e vários outros trabalhos, ele já está aí na estrada há algum tempo. Então o trabalho é um trabalho que eu indico para vocês comprarem, esse Protágoras do Platão. Até porque esse tema é um tema que me interessa bastante. Qual é o tema que é trabalhado ali? É o tema da democracia. O Protágoras é um personagem para mim assim fundamental, é o sofista, né, dito o primeiro dos sofistas. E aí tem toda, se você está acompanhando esse canal há algum tempo, você já ouviu falar sobre essa discussão sobre sofistas, de como o termo sofista foi transformado em pejorativo historicamente, quer dizer, não é que sofista a princípio era todo um bando de safado maluco. Agora, o que acontece? Por exemplo, o Aristófanes acusa em uma peça de teatro de comédia o Sócrates de ser sofista. Na própria República aparece Platão reclamando de que as pessoas ficam misturando sofista de filósofo, e aí existe todo um trabalho durante boa parte da obra de Platão na tentativa de separar a figura de filósofo e de sofista. Isso acaba criando um ar pejorativo para o que significa sofista, e o Aristóteles vai nessa linha também. Então a tradição consolidou a convicção de que sofista, por definição, é um pilantra, qualquer coisa assim que só se preocupa com dinheiro e tudo mais. Existe um estudo que caminha nesse sentido desde o Carford. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. The Sophistic Movement, o nome do texto dele. Enfim, tem um campo de trabalho interessante, história da filosofia aí nesse tema. Mas eu levantei isso para falar do Gorgias, do Protágoras. E o que tem ali no Protágoras que me chama a atenção? É o seguinte, a discussão é que Protágoras está defendendo que a virtude é ensinável. E é um diálogo super interessante, para mim é um dos melhores, quiçá o mais interessante da obra platônica, assim, pelo meu objeto de interesse, né, especialmente ou subjetivamente. Mas a questão que é colocada por um mito, inclusive um mito de Prometeu, né, que está tatuado no meu braço. Então é discutido ali o porquê que todo mundo acha que pode debater sobre justiça, né? Porque quando o pessoal vai falar de medicina, deixa pro médico. Quando vai falar de não sei o que, deixa pro especialista. Agora, quando vai falar de justiça, todo mundo acha que sabe pra caramba. Então, esse tema é muito interessante, porque tem a ver com a questão da democracia. É absolutamente relacionado com o desenvolvimento da democracia ateniense. Então, todo mundo fica querendo palpitar sobre tudo o tempo todo, achando que sabe de tudo. Isso incomodava muito Platão, e é a razão da tradição, inclusive, ver o Platão como antidemocrático e tudo mais. Tem todo um estudo sobre isso também, da evolução de como se percebe o pensamento de Platão e tal. Mas o Protágoras, essa personagem especificamente, que está como antagonista de Sócrates na discussão, está se colocando justamente em favor da possibilidade de ensinar a virtude, e isso se mescla com a discussão sobre as pessoas acharem que podem falar sobre as coisas da política. Quer dizer, todo mundo poderia ser político porque todo mundo teria o dom da justiça dentro de si e poderia emanar esse dom. É mais ou menos essa discussão que está sendo posta ali pela posição a partir de Protágoras, que é a personagem que está colocada ali. Pois bem, o que eu estou levantando todo esse tema? Primeiro você vê como é que eu instrumentalizei a coisa para apresentar vocês ao tema do Protágoras. Isso para mim é importante, porque uma pessoa que eu consiga fazer e ler a porcaria do livro, pra mim já tá ótimo, certo? Eu já fiz a razão de ser desse vídeo. Você não tá apenas parando nesse vídeo, você tá indo ler algum dos autores que eu citei durante o vídeo, pra mim o vídeo já valeu a pena, certo? É assim que eu enxergo isso aqui que eu faço.
Para bem ou para mal. Pode ser uma porcaria, mas é assim que eu gosto de fazer. Tá, e aí vem o tema da discussão propriamente dita que eu quero colocar, que é sobre o que eu tenho discutido na internet há muito tempo no Facebook. Eu tenho chamado, não fui eu que inventei, eu tenho adotado um uso corrente da linguagem que as pessoas têm chamado de isentão, né? É um termo pejorativo. Uma coisa muito básica que é preciso entender sobre isso é que os termos não têm conotação absoluta e o que o dicionário diz não define absolutamente o que é o sentido correto. Isso é muito importante para quando a gente for falar de vários assuntos, em várias áreas do conhecimento. Isso é totalmente interdisciplinar, isso vai para todos os assuntos. E porque a gente se comunica através disso, né, das palavras. Então a gente precisa entender um pouco de como é que funciona a comunicação para se comunicar em qualquer campo de pesquisa que seja. Pois bem, ou de qualquer campo de pesquisa ou qualquer campo de conversa, né? Vamos combinar, para qualquer assunto. Falou em assunto, você já tem que entender um pouco de como a linguagem funciona. Tá, então o termo isentão não é um termo que caracteriza uma essência da pessoa, não, é um insulto. O termo isentão é um insulto. Como é que as pessoas, não fui eu que inventei o termo, mas como é que as pessoas estavam usando e eu simplesmente aderi. As pessoas estavam usando o termo isentão para caracterizar todo aquele que acha que por algum motivo ele é racional pra caramba e aí ele toma a posição política que ele quer tomar olhando todos os lados. Que ele não, como ele não tem apego ideológico ou ele não tem apego dogmático, ele se projeta nas percepções dele a partir apenas da própria consciência. Não necessariamente precisa ser nessa descrição absolutamente do jeito que eu estou dizendo, mas esse padrão de comportamento que os isentões têm, de dizer assim, nossa, essa gente se posiciona assim porque é ideológica. Se elas não fossem ideológicas como eu, é uma vulgarização do termo ideologia, inclusive. Mas tudo bem, a linguagem funciona assim, não tem nada de errado em vulgarizar certos conceitos. Mas se as pessoas não fossem ideológicas assim, elas seriam muito mais racionais e o mundo caminharia para um lugar melhor. Normalmente, esse é o perfil de um isentão. Porque ele vai fazer isso o tempo todo. Ele vai toda hora dizer assim, os conservadores radicais são burros e a esquerda da lacração é boa. Eles têm até léxico próprio. Então a esquerda da lacração e os religiosos. Então ele tem polos bastante simples de serem identificados que ele critica e ele dá a entender o tempo inteiro que a posição dele não é ideológica, não é vinculada a nenhum grupo, não é presa a preconceitos e tudo mais. Por um lado, isso tem um caráter retórico óbvio, né? Porque você está acima do bem e do mal. As pessoas que se posicionam politicamente são as pessoas que têm vínculos ideológicos, que são presas a dogmas e não sei o quê. E você, que é o sabichão, que é o cético da coisa, não tem posição ideológica, não tem nada que te prenda às suas convicções e tudo mais. Só que isso é mentiroso, isso é falso. E por que me incomoda tanto? E eu tenho me expressado com bastante violência e truculência sempre que eu posso, e eu vou continuar fazendo isso. Não no canal, porque eu não uso o canal pra isso, mas sempre que eu posso, em qualquer lugar que seja, tirando esse canal aqui, eu vou sempre me posicionar assim. Porque eu acho que essa posição precisa de uma contraposição tão veemente quanto eles são. Porque o que acontece? Quando você cria essa posição, primeiro você puxa para uma perspectiva de que seu posicionamento é individualizado, é racional e todos os outros que começam a se distanciar um pouco disso não são. E isso é profundamente antidemocrático, obviamente. Parece que existe uma linha de pensamento correta, que seria essa linha não vinculada, mas que na prática você vê que acaba sendo absolutamente vinculada, e normalmente as pessoas que tomam essa posição são liberais. E liberais de centro-direita, alguns são de centro-esquerda, mas pelo que eu observo, a maioria é de centro-direita. Pelo que eu observo, mas a minha observação pessoal é falha, então eu não vou garantir absolutamente nada disso. Mas o que acontece
é que eles estão, normalmente as pessoas que se posicionam dessa maneira, até por definição do que eu estou falando que elas fariam, esse tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa, por definição está mais ao centro nas disputas políticas, normalmente. Então, e eu enxergo muito claramente que eles são, na maioria das vezes, de centro-direita. E aí vem um ponto. Tem alguma coisa errada em ser de centro-direita? Absolutamente não. Posições políticas são naturais e normais, e é tudo legal, é tudo bonito, todo mundo tem que ter sua posição, a não ser que você esteja pensando, como diz o Popper, né, numa sociedade fechada, digamos assim. Quer dizer, tem uma visão só, que vai num caminho só, que todo mundo concorda, vai numa direção e tudo mais. Mas numa sociedade que se pretende abraçando o pluralismo, esse tipo de pensamento é problemático, muito problemático. E o problema é que normalmente ele vem disfarçado e escondido, dissimulado atrás de ideias de liberdade de expressão, que são completamente máscaras, são puras máscaras. E é por isso que me irrita, porque eu não gosto de dissimulação. Dissimulação é uma coisa que me atinge pessoalmente, eu me sinto incomodado, eu me sinto afetado emocionalmente, eu não gosto de gente dissimulada. Então isso me incomoda muito, muito mesmo. E o que eu estou chamando de dissimulação? Seguinte, muitas vezes a pessoa diz assim, eu acho que todo mundo tem o direito de pensar o que quer, todo mundo tem o direito de fazer o que quer, todo mundo tem o direito disso, daquilo outro. Mas, na prática, exerce uma espécie de pressão social, que é no seguinte sentido: se você agir de uma maneira que eu acho que não é adequada, eu não vou respeitar isso. Eu vou juntar as pessoas e vou ficar te sacaneando. No momento que você fica sacaneando uma pessoa por ela pensar diferente de você, você está induzindo o desprezo sobre aquela pessoa e a própria vergonha da pessoa. Você está tentando humilhar a pessoa. Ninguém gosta de ser humilhado, de ser entendido como um idiota e tal. Então, se você faz críticas a religiosos, por exemplo, coisa que eu já fiz nesse canal, com alguma pegada de humor muito ácida, você pode estar contestando a própria capacidade de raciocínio dela. Ninguém quer ser contestado em sua capacidade de raciocínio. Se você juntar um monte de gente para ficar apontando e rindo por ali o moleque que tem religião, ali o otário que tem religião, o que isso vai fazer? Isso vai ofender a pessoa e vai provocar ou uma insatisfação com a sociedade que está insultando, ou uma insatisfação consigo mesmo, e aí a pessoa vai pensar em mudar, mas não porque ela parou de acreditar, mas porque ela não quer ser ofendida, saca? Ela não quer se sentir idiota na visão dos outros. Então, tem articulações de retórica pública que são ofensivas, e aí eu estou dizendo isso não é de mimimi que a galera gosta de falar. Tem a galera que adora falar, não, mas isso é só humor, isso é só humor. Aí eu gosto de lembrar de uma coisa que eu acho que é muito importante. Provavelmente, ou possivelmente, não provavelmente, mas possivelmente, a condenação de Sócrates tem alguma relação com o humor de Aristófanes. Que Aristófanes fala que Sócrates ensina a fazer as pessoas acreditarem que o injusto é justo, para que elas ganhem no tribunal disputas ou seja, Sócrates é um sofista, chamado sofista, já no sentido pejorativo, é um sabichão, digamos assim, é um sabichão que é tão sabichão que ele consegue enganar os outros a ponto de fazer as pessoas acharem que o que obviamente é uma coisa errada não é errada. É isso que está por trás do pano de fundo da peça de Aristófanes. E no final, a consequência é que o cara que vai atrás do Sócrates, ele se ferra. Ou seja, tentou dar uma de sabichão e ainda se ferra. Aí ele fica puto e vai lá e mata Sócrates queimado, inclusive. Quer dizer, toca fogo lá no pensatório, que é a escola do Sócrates nessa versão humorística, né? Então, há discussões sobre isso. A que ponto o humor de Aristófanes não estava ressaltando um preconceito sobre a figura de Sócrates que ajudou em sua condenação. Eu tenho visões particulares sobre esse tipo de coisa,
mas que são inclusive contra. Eu acho que não deve ter tanta influência assim. Só que é um objeto em aberto, não tem como a gente ter, não existe fonte suficiente pra gente ter certeza sobre isso. Mas eu destaco isso e sempre vou destacar quando alguém começar a falar, ah, não, porque humor é só humor. Não, não é, cara. O primeiro é a única comédia da primeira. É o único cara da comédia, da primeira fase da comédia, da existência lá na Atenas. É esse cara, o Aristófanes, e as peças dele, em geral, são políticas. São políticas. Então tem muito humor hoje que é de fato pastelão, e aí o cara, sei lá, faz piada do cotidiano, inclusive tá muito em voga na internet. O cara faz piada de nada, do cotidiano, do que faz, do xixi que faz, do que deixa de fazer. Tem piada, tem humor que vai nesse sentido, mas boa parte do humor sempre foi político e continua sendo, continua sendo. Por exemplo, o Greg News fez lá aquele vídeo dele comparando o Bolsonaro a ao Lenin, né? Ele fez o vídeo comparando o Bolsonaro ao Lenin. É um vídeo horrível, horrível. Por que é horrível? Não é só porque... não é e nesse caso não é porque ofende ninguém. Quer dizer, pode até ter ofendido. E aí ele levou para esse caminho. Ah, eu ofendi todo mundo, olha como eu sou legalzão. Mas o problema não é esse. O problema é que o Gregory, Gregório, né? O Gregório do Vivier, ele apresenta o programa dele de humor na HBO como um programa informativo. Inclusive, o exemplo dele que tem lá nos Estados Unidos, Oliver, qualquer coisa, ele é um programa informativo, não é só humor. É um programa para passar informações com pitadas de humor, para chamar a atenção. Quer dizer, é isso que eu tenho feito, quer dizer, não em relação ao humor, mas em relação a apresentar um conteúdo e junto do conteúdo você mexe com outro assunto, tá numa discussão e tal, e aí você aproveita para enfiar um conteúdo. É isso que o do Vivier faz. Então não tem essa desculpa do humor, ele tá passando informações muito equivocadas, historicamente não acuradas, não precisas. E tem gente que engole. Por que tem gente que engole? Porque aquele estilo que ele faz de trabalho é um estilo que tem a pretensão de ser informativo. Então no momento que você toma a pretensão de ser informativo, você tem que tomar um pouco de cuidado com o que você diz. E voltando para os isentos então, por que essa coisa me incomoda tanto? Dessa galera que age como se fosse acima do bem e do mal, porque pega de um lado e de outro, não sei o que. Porque eles começam a pegar, eles criam a aura de conhecimento superior, então eles criam a percepção de que eles são superiores aos outros, e aí eles começam a pegar os exemplos mais negativos que tem de todos os grupos que tem posição. Então você vai poder ver, por exemplo, grupos sociais-democratas, você vai poder retirar de sociais-democratas o pior lixo que é possível. Você vai poder pegar de libertários declarados, dessa onda de direita que está tendo aí, um monte de exemplo de moleque fazendo besteira. Você pode pegar dentro de feministas um monte de moleque fazendo besteira, um monte de menina fazendo besteira, ou você pode pegar em movimento negro um monte de garoto fazendo besteira. Você pode pegar em qualquer grupo que existe na face da terra um monte de gente fazendo besteira o tempo todo. E você pode fazer um trabalho de seleção, ainda que... Aí olha só, presta atenção, toda vez que eu falo isso, tem alguém que fala assim: ah, mas os exemplos não são poucos, você fala como se são poucos. Não, eu não falo, isso aí é interpretação sua do que eu tô falando, porque eu não falo isso. Eu não tô dizendo que são poucos exemplos, muito pelo contrário. O que eu já disse pra vocês 200 vezes? Pessimismo antropológico. A maioria das pessoas é burra, a maioria das pessoas é desinformada, a maioria das pessoas é incompetente. E quem não é, ainda assim às vezes comete ignorância, às vezes assim, mesmo assim comete burrice, às vezes é teimoso do mesmo jeito. Quer dizer, não existe pessoas perfeitas, pessoas boas em todos os sentidos, capacitadas, bem intencionadas, fazem besteira o tempo todo, e pessoas que não são interessadas, não são bem capacitadas, é o que mais tem em todo grupo. Então eu não estou dizendo que são poucas pessoas, estou dizendo o seguinte, que se você parar para olhar o mundo com a lente de que todo mundo é burro, você vai encontrar burrice o tempo todo, porque é a coisa mais fácil do mundo. E aí o problema de tomar essa posição é porque você passa a não olhar para os próprios erros, você começa a julgar, você começa a criar uma espécie de ar de superioridade, e aí não é, porque assim, eu critico o que eu estou chamando de isentismo, né?
E aí, normalmente, óbvio, natural, você começa a perceber que eu acho que eu sou superior a esse tipo de atitude. E realmente acho. Agora, o que me acomete, o que me incomoda nos sentidos é que eles se acham superiores a todos. Todo mundo do planeta Terra que tem uma posição é burro. É assim que eles trabalham. Quer dizer, mesmo que a pessoa não diga, a abordagem é assim. Então, por exemplo, estava sendo debatido esse negócio de lugar de fala. A Kéfera foi lá, fez besteira no programa e pronto. Aí a gente vai ter que defender agora o que é lugar de fala. Como é usado, porque não é usado como a Kéfera usou. Não é só assim, quer dizer, eu não estou dizendo que não tem muita gente que faz o que a Kéfera fez. Não estou dizendo isso, não é essa que é a questão. O que a Kéfera fez está errado e o que a Kéfera fez ela não é a primeira. Eu não estou dizendo que é pouca gente que faz o que ela fez. Mas existem estudos sérios, de pessoas sérias, que começaram a incorporar o negócio de lugar de fala por motivos de ciência, gente, de ciência. Eu vou dizer para vocês que motivo que foi. Se você andar um pouco para trás na antropologia, na ciência antropológica, que ia pelo darwinismo social, inclusive, má ciência, darwinismo social é má ciência. Os caras começaram a criar percepções de antropologia com distinções, que é aquela distinção que eu vivo dizendo para vocês que é problemática, entre civilizado de um lado e selvagem de outro. Essas distinções totalmente bitoladas na percepção do cara que está analisando, criou entre muitos caras que são presentes na academia. Por exemplo, tem um cara que eu sempre cito no Brasil, que é o Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues não tem nada absolutamente a ver com ciências humanas. Ele tem a ver com medicina, era a área do cara. Então você vê gente das ciências duras fazendo besteirinha, fazendo bobagem, por causa de uma percepção eurocentrizada, que é a percepção assim, ó, a gente saiu da Europa, a gente dominou a porcaria do planeta Terra inteiro, economicamente. Então começou o processo de colonização nas Américas, começou que devastou com os índios por motivos de violência e por motivos biológicos, porque os índios ficaram isolados de certas doenças, e quando aquela massa que vem desse supercontinente, né, que tem contato com a África, a Europa e a Ásia, esse pedacíssimo de terra aí, quando entrou essa galera em contato com os povos alóctones pioneiros, que é como eu prefiro chamar os povos chamados indígenas, então quando entrou em contato com esse pessoal, a doença devastou os caras. Além disso, teve processos violentíssimos de tomada de posse de terra, e tudo baseado aí no mais puro liberalismo, chegou na terra, trabalha, a terra é sua, e aí processo de invasão violenta, sabe? Coisa que, assim, se você parar meia hora para estudar o tema, meia hora, você pare meia hora da tua vida, vou estudar como é que foi o processo de o que chamam de colonização interna dentro do território brasileiro pelos portugueses. Você vai ver, é violência, é escravidão de indígena no processo de bandeiras e tal, sabe? É coisa que, se você parar meia hora para estudar, você consegue entender. E tudo isso justificado numa espécie de ciência. O primeiro cara da historiografia brasileira, o primeiro cara da historiografia brasileira, vou ficar devendo para vocês o nome dele, não vou olhar não. Ele é totalmente racista mesmo, racista, é muito claro, é óbvio, e tem tudo a ver com essas concepções eurocêntricas. É racismo mesmo, é racismo no sentido certo da palavra, não é igual usam vulgarmente aí, que movimentos sociais usam o termo de maneira vulgar. Agora, o fato deles usarem de maneira vulgar não significa que todo mundo que fala de racismo é vulgar e não tá falando direito, ou tá chamando qualquer coisa de racismo, sabe? E é isso que a isentada faz. É isso que eles fazem. Eles induzem a crer que, porque tem gente usando certos termos, ou exagerando no uso de certos termos, que tem muita gente fazendo isso, eles induzem o público a crer que qualquer um que eventualmente fale de racismo ou de lugar de fala de qualquer coisa é um pirado maluco que tá exagerando. E não é, cara, não é. O trabalho que vocês estão fazendo na internet é vulgar, é baixo, é político, é politicagem e é sacana. E é muito sacana. Eu vou continuar o que eu estava falando. Então você tem esse processo de
totalmente ignorância do outro. A pessoa se olha como o centro do mundo, se vê como o objeto neutro, o objeto, tipo assim, eu sou o analista neutro, eu sou o analista real que consegue compreender as coisas. E a minha sociedade é a que mais se desenvolveu, então eu tenho habilidade, capacidade para compreender o que os outros são. E aí, a partir da percepção dele, europeu, vindo ali da Europa, já com estruturas de Estado formadas, tem até uma fala sobre os índios não terem... Quais são as letras? São 3 letras, que aí eles não falavam rei, nem lei, nem religião. Eu esqueci quais são as palavras e as letras, mas tinha tem uma frase dessa que se consolidou. Eles não têm determinadas letras porque eles não significam coisas básicas da civilização, que seria religião, Estado e acho que lei. Eu não lembro qual é o trinômio, mas é alguma parada assim. Quer dizer, eles não são desenvolvidos, não são gente, não são, sabe? Aí as concepções variam. Tem a concepção de eles são inferiores porque não tem desenvolvimento social, então a gente vem aqui dar o desenvolvimento social para eles, porque a gente é muito superior. E tem a do racismo científico mesmo, quer dizer assim, não, por causa do formato do cérebro, por causa da herança genética, eles são inferiores e tal, e não tem jeito. Inclusive, isso gerou discussões sobre miscigenação, o problema da miscigenação. O pessoal cita muito o conservadorismo agora com aquele programa que tem, como é que é o nome disso? A última cruzada, né? Daquela galera lá. Aí citou Joaquim Nabuco como um grande nome contra a escravidão. Realmente, ele foi um grande nome, um nome importante contra a escravidão. De fato, isso é importante de ressaltar. Agora, leia Joaquim Nabuco. Leia o texto dele. Você vai ver racismo demais ali. Racismo. Muito racismo. O cara que estava defendendo o fim da escravidão. Então, as pessoas não percebem coisas básicas porque não gostam de estudar. Não gostam de estudar, e eu não digo isso pra dizer que eu me acho, que nossa, como ele estuda pra caramba. Não, cara, é gastar 10 minutos antes de falar alguma coisa. Antes de você dizer o que é lugar de fala, para 10 minutos. Quem que fala sobre isso? De onde é que veio essa parada? Vou olhar lá. Onde é que veio? O que tá querendo dizer? Será que a Kéfera usou do jeito de onde surgiu mesmo, ou se ela deu a interpretação da cabeça dela ali? Sabe, se você gastar 10 minutos lendo as coisas, você vai ter uma percepção melhor, sabe? É disso que eu tô falando. O pessoal já sai assim, ó, opinando sobre tudo. Ah, porque eu sei, porque por isso que eu disse que aquele negócio de surfar na hype é muito complicado. E então o lugar de fala foi criado com essa ideia. Alguns grupos sociais não tiveram a maneira de se expressar e ocultados apenas com a versão do cientista que vai lá analisar, ou historiador, ou sociólogo, ou um investigador, em linhas gerais, que quer analisar algum aspecto da sociedade e tal. Quando você fica só com a fala desse tipo de investigador, você não dá nem a opção, quer dizer, aparece toda uma análise lá sociológica de não sei o que, sobre a população negra, ou sobre a população do quilombo, ou sobre a população de qualquer grupo que seja, e você não vê uma declaração do que a pessoa acha sobre o papel dela e tal. Isso vicia o conteúdo da sua análise, se o conteúdo da sua análise for sociológico e tal. Então tem uma função a parada. Quer dizer, em relação às questões relacionadas às mulheres, se você for olhar na história toda da civilização ocidental, começando lá, a partir do Homero e Heródoto, eu sempre confundo, eu falo, Homero e Hesíodo. Quando você está desde esses caras até muito pouco tempo pra cá, só quem tinha posição para escrever, para falar, para publicar, para dar a visão de mundo que acha, que deixa de achar, era basicamente, em sua maioria, homens. Então existe um trabalho feminista, e é feminista, que é de resgate de alguns locais onde aparece uma certa manifestação sei lá, de poder que eventualmente existisse por ali, coisa e tal. Por exemplo, no Heródoto mesmo. No Heródoto tem uma citação lá sobre Artemísia, que ele fala, inclusive aparece naquele filme lá do Esparta e tal. Tá lá em Heródoto, sobre a posição dela como mulher, que ela era uma das únicas generalas, não sei como é que fala general no feminino,
mas ela era uma das únicas mulheres a quem uma das únicas pessoas do exército, da liderança do exército dos Xerxes que valia mencionar. Então existem algumas posições de destaque que o feminismo quer resgatar para a memória, porque as pessoas não estudaram isso, não pararam para ler isso. E é um ponto, por exemplo, na história que é totalmente legítimo. Qual o problema de você fazer um estudo feminista voltado para discussão sobre a mulher, sei lá, na Grécia? Qual é o problema disso? Qual é a porcaria do problema? Qual é o problema de deixar as mulheres falarem sobre as mulheres em momentos em que elas estavam apagadas para resgatar uma memória acerca das mulheres a partir de uma história das mulheres? Qual é o problema disso, por exemplo? E aí você vê gente implicando com isso, porque isso é o esquerdismo, eu não sei o que, assim. E aí os isentões são assim, eles acham que sabem tudo, eles acham que viram o vídeo da Kéfera lá e já sabem o que é lugar de fala, já sabem que o lugar de fala só presta pra isso. Aí você tenta explicar, aí te chamam de pedante. Chama de pedante porque você está tentando dizer para o pessoal, ó galera, não é só isso, tem outras coisas e vocês estão generalizando. Ah, e daí? Porque não sei o que, é só ódio, é só cuspição de cagação de regra, ressentida, porque existem problemas desses grupos sociais mesmo, então é só ressentimento, e ressentimento jogado, cuspido, vira piada, vira e tal. Então isso me incomoda bastante, porque a gente passa um tempo, sabe, estudando, gastando energia para entender os problemas, para entender os temas, o que está sendo debatido. Aí vem com qualquer um aí, junta uma galera para ficar odiando algum tipo de... Como o Clarion faz, fica o dia todo lá fazendo publicação de como as feministas são burras, como o movimento negro é exagerado. Eu não estou dizendo para vocês não fazerem críticas, não é esse o ponto. Não é absolutamente esse o ponto. O ponto é que a análise do discurso de vocês deixa bastante claro que o que vocês estão fazendo é pura propaganda ideológica, de difamação de grupos sociais. É diferente de você dizer, olha, senhor fulano de tal, no dia tal, cometeu um erro e isso é problemático. A gente devia lutar para... Não, em vez de você fazer isso, você fala assim, olha como é que o feminismo é uma porcaria e não serve para nada. Você só está antagonizando politicamente, você está fazendo crítica de imagem, você não está sendo específico. Sabe uma coisa que a gente aprende no direito muito básico? É isso de identificação da conduta. Quem é a pessoa? Por isso que eu cito nomes. Não é igual uma galera faz, igual o Omaro fez inclusive comigo. Inventou um negócio. Tava falando sobre pós-modernidade, eu vivo falando sobre pós-modernidade e como esse termo foi vulgarizado. Aí o Omar ficou com raiva comigo, provavelmente porque eu devo ter sido grosso com ele em algum momento. Aí ele foi e falou, tem uma galera aí que vai falar que pós-modernidade não é isso, mas aí vai vir com todo um linguajar, como é que ele falou? Verborrágico, vai vir com verborrágico. Eu agradeço muito ao Omar por causa disso, porque aí depois desse dia eu parei de ser verborrágico. Agora quando eu tô a fim de falar, eu falo na cara mesmo e não fico dando voltas, não uso linguagem requintada, não. Eu falo e pronto, e aí eu já entendi que tem que ser assim mesmo com certas pessoas. Então, vai ficar fazendo subterfúgio, vai ficar inventando personagem, não sei o que. Não, tem gente especial, o Clarion é assim, o Isinobre é assim. Aí olha que interessante. Acho que eu vou caminhar para a conclusão desse vídeo. Então o que me incomoda nessa galera? É porque eles tomam primeiro que eles têm posição ideológica. Normalmente eles são liberais de direita. Normalmente eles são liberais de centro-direita. A maioria. Não vou criar uma regra universal, porque não existe um padrão universal de pessoas que são isentas em posição política. Mas tem uma tendência a serem liberais de direita. Por que eles têm uma tendência a serem liberais de direita? E isso tudo torna tudo mais curioso. Olha só. O conceito de ideologia acabou sendo vulgarizado e nessa vulgarização o sentido que ganhou é o seguinte: a pessoa que toma opiniões a partir de certos dogmas que tem, que não aceita desobedecer os dogmas, né? E qual é o problema desse tipo de abordagem, da isentada, né? Que acha que não tem dogma. Não tenho dogma não, eu sou aqui da caixa de bombons e tal. O problema é o seguinte, porque todo mundo tem algumas questões por trás da consciência, ou não sei como é que eu falo isso, não vou dizer no subconsciente, porque senão vai levantar outras discussões nas quais eu não quero entrar, mas a questão é muito simples.
a gente tem pressupostos. Alguns pressupostos são identificáveis pelos autores que a gente lê. Então, por exemplo, quando eu digo que eu sou de esquerda e sou liberal, eu não digo isso pra ganhar inscrito, pra ganhar, até porque tá na moda pra caramba dizer que é liberal. Eu digo isso desde quando eu comecei a porcaria do canal. Mas a questão de ser liberal é o seguinte: os autores que me influenciam em certas compreensões, e aí eu cito novamente, cito especificamente agora o John Rawls, me dão uma visão de mundo, de pluralismo, de ideias. Se você citar outro autor, quer ver que é liberal pra caramba, e que eu não concordo nada com ele, mas ele me influenciou, o John Locke, ele tem um título sobre a tolerância. Eu fiz na graduação um TCC, e o TCC era sobre a história do Estado laico. E aí eu tenho essa mania de fazer, eu até posso falar sobre isso em um vídeo depois. Eu tenho a mania de fazer grandes histórias. Fazer grandes histórias, e com espaçamento de tempo muito longo, tem um porém. Você abre demais a lente para uma compreensão mais global de um processo maior, mas você também desfoca, digamos assim, você não enxerga direito os detalhes. Então você faz uma leitura de superfície, mas aí você tenta fazer grandes leituras de movimentos maiores. E aí, o meu TCC sobre a história da laicidade, era, na graduação que eu fiz, era sobre o uso de crucifixos, mas eu queria estudar a história da laicidade para compreender o que era debatido nessa coisa do estudo do uso de crucifixos em repartições públicas. Teve uma decisão lá no Rio Grande do Sul que mandou tirar dos tribunais e coisa e tal, era nesse assunto que eu estava indo. E aí, mas o meu foco não era específico, isso aí era meio que a desculpa que eu tinha para poder fazer o trabalho que eu queria fazer, que era de história. E qual foi o trabalho que eu fiz nesse TCC então? Fiz uma análise do percurso ocidental da laicidade. E aí eu tive que ir em assuntos que, por exemplo, caem ali na discussão de Locke. Por quê? O que Locke e também outros de tendências liberais, como Voltaire, estavam debatendo ali nas suas épocas? Quando aconteceu a Reforma Protestante, houve um racha. E um racha político. E um racha político é uma coisa muito mais séria do que as pessoas gostam, ou elas normalmente entendem. Não gostam, né? Normalmente entendem por causa que a gente vive numa sociedade mais ou menos pacificada, né? Nas lutas internas, e não vive em guerra civil constante. Mas rachas políticos são coisas sérias. E o protestantismo criou rachas políticas. E os rachas políticos, e aí por isso que eu sempre digo que religião é política e só não entende quem não quer. Mas não é só política, é também política. Mas aí, com esses rachas, o que aconteceu? Os grupos começavam a se estabelecer e dentro dessa identidade eles começavam a brigar e criavam guerras que tinham um ciclo ali de guerra, que caminhava esse ciclo de guerra e tudo mais. Então o que o Locke via, o Voltaire também escreve depois, eles escrevem tratados sobre a tolerância. Qual é a ideia? Tipo, a ideia é simples, parem de se matar. Cada um tem aí sua convicção aí sobre religião e tudo mais, mas isso não pode ser uma coisa do Estado, percebe? Percebe? Isso pra mim é muito importante. Isso não deve ser uma coisa do Estado, as convicções. Por que não deve ser as convicções religiosas? Por que não deve ser uma coisa do Estado? Porque, cara, isso ajuda a criar links de grupos e tudo mais, e esses grupos ficam se matando a partir da posição de colocar como Estado a convicção que tem que ser de todo mundo, e quem não quer ser daquela convicção não vai aceitar, e as pessoas vão começar a se matar. Então, uma das elaborações do Estado contemporâneo, né, após as revoluções liberais, foi a instituição da laicidade. Não porque todo mundo... Aí vem aquela propaganda conservadora, não, porque os anticlericais são do mal, e que bando de ateu desgraçado, e não sei o que. A gente tá lá também, né? Os ateus desgraçados que são anticlericais estão lá também. Mas não foi só por isso. Não foi só por isso. Foi porque, independente de ateu qualquer, colocar B dele qualquer, ou ateu, ou agnóstico, ou anticlerical, qualquer grupo desse não tem nada a ver com o fato de que os protestantes e os católicos estavam se matando. Certo? Então, os grupos começam a se formar assim. Começam a se formar espontaneamente. Você participa de uma série de... Você que é isentão aí, fica fazendo piada igual o Claren faz, você aglomera um bocado de secto. Você é como se fosse um pastorzinho, Claren. Você é um pastorzinho de ovelhas isentas. É isso que você é. E assim, tudo bem. É normal. Todos nós, em alguma medida que publicamos alguma coisa e juntamos pessoas que gostam daquilo que a gente faz,
acaba funcionando análogo ao pastoril. Não tem problema nisso. O problema é que cabe a mim, esse tipo de ofensa cabe pra mim também. Quando eu falo sobre algumas coisas, tem um monte de gente que pô, me diz aí o que você acha, pra ver se me ajuda a compreender esse tema. E é assim que funciona, cara. É a humanidade que é assim. Não é porque você não tem um lado político que você não é assim. Muito pelo contrário. Porque todo mundo sabe as posições que tem, as predisposições que tem, os preconceitos que tem. Eu tenho certeza que se eu for assistir um vídeo do cara do Dois Dedos de Teologia, que é um cara legal, eu vou ter... Ele é protestante, eu não sei nem de que vertente, mas ele é um cara muito legal. Mas quando eu vou assistir alguma coisa dele, eu tenho certeza que eu vou assistir com preconceito. Eu vou com certeza com preconceito, não tenho a menor dúvida disso. Não sou isento, eu falo de um lugar, falo de uma posição, eu falo e essa posição tem que ser considerada pela análise de coisas humanas. Você vai com isso para o seu objeto, você vai, entendam isso, não tem como anular esse tipo de coisa. Você tem como tentar não ser um babaca. Então eu vou tentando, não, beleza, eu vou dar uma chance para ver se ele vai me falar algumas coisas interessantes e fala. Fala muitas coisas interessantes, por sinal. Agora, que eu vou com o preconceito aqui dentro, ele tá ali. Você não vai assim, ah não, hoje eu tenho certeza que ele vai me convencer do que ele tá dizendo ali. Não me convence, não me convence. E eu vou com essa, sabendo, com essa convicção de que muito provavelmente ele não vai me convencer. A isentada não, a isentada acha que tá ali do ponto neutro. Não, eu tô aqui julgando, porque eu sou muito legal, eu olho todo mundo aqui neutro, legal, eu avalio, eu tenho meu senso crítico. Não tem. E aí a maioria das vezes é liberal. E aí o liberal acha que é natural. Aí vem pro tema... Caminho finalmente pro tema final. Piru fez um tweet, ah meu Deus, Piru, não, fez um tweet dizendo assim, por que a gente não é liberal na economia e liberal nos costumes? Tipo, regulariza o mínimo possível e deixa um bocadinho de direitos. Aí dentro dos comentários lá ele cita até o Friedman. Alguém pergunta pra ele assim, não, mas aí você seria contra alguns direitos básicos, como alimentação para quem não tem e tal. Aí ele falou, não, até o Friedman, ele era a favor, tô indo nesse sentido. Mais ou menos ele fala isso. Quer dizer, a pergunta que ele faz, por que a gente não é? Parece que é óbvio, e não é óbvio. Sabe por que vocês acham que é óbvio? Porque a gente tá no sistema liberal. A gente tá, aí vem a galera, não, porque aqui é um mundo socialista, porque tem um monte de... Ai, caramba. Tá, vamos lá. A gente tá no mundo liberal a partir das revoluções liberais. Século XVIII ali, você vê a Revolução Americana, a Revolução Francesa, antes tem a Revolução Gloriosa, estoura essa bodega por tudo quanto é lugar, quando Napoleão vem lá e começa a fazer confusão, aqui na América Latina todo mundo vira independente, e aí todo mundo caminha nesse mesmo sentido liberal, certo? E aí houve alguns problemas. O que tem a ver, o que é esse sentido liberal? É laissez-faire, laissez-passer, que le monde va de lui-même? Não é só isso, não é só isso. Isso aí é uma frase de efeito que fica, né, para ajudar a decorar, mas não é isso. É a reestruturação toda da sociedade, da organização política, para uma estrutura de democracia representativa, que é diferente do modelo anterior, por exemplo, onde na França o rei mandava e ele convocava os estados gerais quando quisesse, se quisesse, coisa e tal. É uma relação que começa a ser transformada a partir das revoluções liberais e vira uma outra coisa completamente diferente. E é nessa estrutura que a gente está. Claro, existiram outros... Aí o que aconteceu? Vieram as revoluções e aí começou a aparecer gente que achava que as revoluções tinham ido um pouco longe, tinham beneficiado pouco alguns setores da população. E aí isso independe de ideologia, isso começou a acontecer lá, sei lá, com movimentos sociais tipo o cartismo, por exemplo, lá na Inglaterra. Então começou a acontecer esse tipo de coisa, depois de um tempo vem... ou concomitante a isso, vai surgindo grupos sociais de pensamento que vão se relacionando com essas organizações espontâneas que acontecem na sociedade. Então você teve essa disputa e aí o eixo de direita e esquerda se deslocou mais ou menos para isso. Direita aí um conservadorismo que diz que está tudo ok, o sistema, a gente só tem que lapidar as coisas e tal. E uma esquerda que acha que esse sistema social, político no todo, ele
merece ter algumas modificações. Aí você tem uma esquerda mais reformista, que é uma tendente à centro-esquerda, você tem a esquerda revolucionária, que quer destruir a porcaria toda e montar um negócio outro que sei lá se vai dar certo. É isso que você tem as tendências mais extremas assim. Você tem a direita conservadora ali de centro-direita, que também é reformista, que é um conservadorismo assim tranquilo, que diz assim, não, a gente tem que mudar as coisas, mas tem que mudar devagarzinho, indo com calma e tal, que é conservadorismo. Inclusive tem vários vídeos na internet, na Casa do Saber tem um cara que fala sobre isso. Não, ele vai explicar o conservadorismo, que o conservadorismo não é aquela chacota, ele é assim, quer dizer, isso é centro-direita, esse conservadorismo soft, né, de chá inglês e tal, mas tem conservadorismos mais radicais também, você não pode negar a existência dos conservadorismos mais radicais, que é o conservadorismo de não, a gente tem que voltar para a época de, sei lá, da religião tá junto com o Estado e, sabe, tem conservadorismo mais que pretendem, inclusive, voltas para estruturas do passado, e tem conservadorismos softs aqui que são até entendem-se como progressistas no sentido de que aceitam a transformação progressiva da sociedade para melhor a partir de novos mecanismos, no desenvolvimento da estrutura normativa e social para um caminho diferente da que estava no passado, mas lentamente, com calma, evitando solavancos e tal. Então tem tudo isso no espectro político. Tudo. E tem muito mais, inclusive. Isso aqui são exemplos que eu estou sentando de orelhada aqui e tudo mais. E aí vem a isentada e acha que é neutra. Não é, normalmente vou dizer 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes se for necessário. Normalmente a isentada é um monte de liberal que não entendeu que liberal é posicionamento político e que acha que vai tomar uma posição que é como se fosse uma coisa científica, sabe? Como se fosse o centro da razão. E não é, gente. Ser conservador, nesse sentido de ser liberal e achar que não, a gente libera as coisas aí, controla um pouquinho e a sociedade vai caminhando para um lugar que vai dar certo. É uma posição. Isso tem vantagens, isso tem desvantagens. Isso tem vantagens historicamente colocadas e desvantagens historicamente colocadas. Pode ser que o que funciona de algum aspecto do liberalismo em um lugar não funciona em outro, sabe? Depende da aplicação, cara, depende de um monte de coisa, não é assim. A gente quer ver um exemplo? A gente transpôs um monte de coisa da Constituição norte-americana para nós. E aí é uma discussão sempre muito grande sobre o unitarismo, porque que o país antes, quando era monarquia, era mais centralizado, e aí adotou o republicanismo. E sempre com esse problema de descentraliza, centraliza, descentraliza, centraliza, é o tempo todo com esse embate de poder local e poder central. E aí muitas vezes essas coisas são banalizadas também. Vai dizer que não, porque poder central é mais Estado, é mais centralizado, mais poder concentrado, então isso é ruim. Às vezes é, na maioria das vezes você pode ver que é, mas às vezes você tira muito poder digamos assim, do presidente da república, por exemplo, e dá para os prefeitos. Não sei, às vezes o prefeito lá é muito mais poderoso e manda muito mais politicamente e corrompe muito mais do que se algum dos determinados poderes estivesse na mão da estrutura federal. Então varia, essas coisas são estudadas caso a caso e vocês não querem estudar caso a caso, vocês querem fórmulas prontas. Então quando o Paulo fez aquele tweet, sei lá como é que chama, falando assim, por que a gente não é liberal? Isso é simplificação, gente. Isso é simplificação. E aí qual é o problema? Tem um conceito que já inclusive foi banalizado também, parece aí todo mundo usa, janela de Overton, que é o seguinte, que vontade de não entrar em discussão. Mas o que o Humberto estava dizendo pro Biru é o seguinte, se você arrasta a janela de Overton para então por que todo mundo não é liberal? Daqui a pouco a galera que diz assim, não, financiamento público não presta para nada, o que essa galera vai fazer? Vai puxar a janela. Vai puxar a janela, porque a janela já vai estar para lá, vai estar mais fácil para eles puxarem a janela. Então tem que ter a galera liberal que acha que não tem que ter financiamento público, tem que ter a galera que não é liberal, que acha que tem que ter financiamento público e que passa tempo explicando por que tem que ter financiamento público. Se a gente arrasta todo mundo para o liberal, o que vai acontecer? Você, Paulo, vai ser entendido rapidamente como não liberal de verdade, quando você for falar e dizer assim, mas eu sou contra o fim do financiamento público. Aí o que vão dizer? Vão dizer assim, você se diz liberal, mas você é só um socialista. E eles vão sair como os liberais de verdade, os que querem acabar com o financiamento público. Quer dizer, eu não estou fazendo
predição de mãe de Ná aqui não. É natural que essas coisas aconteçam. Então tem que ter contraposições na sociedade. Certo? Se a gente está querendo pensar em uma sociedade aberta e liberal, olha que irônico, né? Então você tem que ter a posição contrária. Você tem que ter a galera que discorda e que vai perder tempo brigando com a galera que acha que tem que, sabe, privatizar a qualquer custo. É esse aspecto do contraditório aberto que tem a ver com a democracia. Eu tô ficando meio decepcionado, eu vou ser bem sincero com vocês, porque os rumos não são para melhoria, pelo visto, da discussão. Às vezes a impressão que eu tenho é que tudo só piora. Só piora. Porque o que acontece? Não só acontece o embate aberto, e aí esse é um dos problemas do Platão, que aparece no Gorgias, já não no Protágoras, que é a ideia de que, na verdade, a galera só quer escutar o que ela quer ouvir. Então, nas discussões, muitas vezes, não está dado o que é o certo, o que é errado, o que é o melhor, o que é o pior. Na verdade, o melhor que você tem para fazer, para você ganhar para você mesmo, é ser um defensor daquilo que a galera quer ouvir. Então, tem uma galera que quer ouvir de qualquer jeito, que aquecimento global antropogênico é bobagem. E aí, se tiver um cara que é bom em juntar elementos para defender essa posição, ele vai defender. Ele vai defender e aí ele vai ganhar, ele vai sair bem, ele vai ganhar uma fama, vai ganhar uma notoriedade, vai num programa de televisão, vai... É assim que acontece. Isso tem me deixado decepcionado bastante, porque eu achava que com a internet aberta, com todo mundo podendo falar, isso serviria para um filtro. E eu não sei, talvez o tamanho da minha visão aqui, né, inserida na história, talvez seja curto. Talvez no longo prazo represente sim uma melhora. Mas parece que a gente tá, sabe, imaginando que o movimento de melhora e piora seja num gráfico aqui, parece que no momento que a gente tá aqui, ó. Não porque o Bolsonaro foi eleito ou porque o Trump foi eleito, não, é o nível das discussões. É o nível das discussões, tá descambando pra isso, é xingar que da Ibope, é falar bobagem, é falar as coisas correndo. O Clayson fez um vídeo que eu achei muito criticável. Ele fez assim, o pessoal faz no supetão. Aí ele foi e fez um comentário criticando a posição de soltar, de deixar as pessoas que estão presas a partir de condenação na segunda instância. Cara, a discussão é muito mais séria do que aquilo que ele abortou em tom de chacota. O cara fez um negócio horrível, absurdo. Não é assim, cara. Não é assim. E aí, tá vendo? Até o pessoal que tá pedindo rigor não tá sendo rigoroso. Então, a sensação que eu tenho às vezes é eu canso, sabe? Eu fiz aquele vídeo da linguagem, que eu já citei várias vezes, tem pouca visualização em comparação a esses vídeos que eu faço xingando as pessoas, brigando com as pessoas. Então a sensação que dá é assim, abrir para discussão não vai mudar, porque o pessoal vai querer ver conteúdo ruim, vai querer ver briga, vai querer... É isso, é um momento de decepção e tristeza com esse cenário todo, e com raiva, eu tenho muita raiva presa aqui no meu coraçãozinho, em relação a esse negócio de que o pessoal tá achando que lê 5 minutos, vê qualquer coisa e tá sabendo mais do que todo mundo. E isso é horrível, cara. Isso é horrível. As discussões se fundamentam nisso. O pessoal começa a brigar achando... Aí você se contrapõe e a pessoa diz que você é academicista. Gente, eu não tenho nem doutorado, gente. Pra vocês ficarem dizendo que eu sou academicista, pelo amor de Deus. É isso. Falou pra vocês.